Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo 9, né? Nós vamos falar algumas coisas aqui. Os primeiros 13 versículos, nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus, tá? Também está registrado em Mateus 17, do 1 até o 8, Lucas 9, 28 a 36, né? Nos dois evangelhos sinóticos. 14 até o verso 29, vai falar a respeito de Jesus cura o menino possesso, né? Aquele menino epilético, de epilepsia. Verso 30, 31 e 32, Jesus, o segundo anúncio da paixão, né? Verso 33 a 37, ele vai falar sobre quem é o maior no reino, e o 38 até o 41, ele vai falar quem não é contra, está a favor. E verso 42 até o 48 vai falar sobre nós devemos evitar o pecado a todo custo. Todo custo nós devemos sair do pecado. Versos 49, a 50, os cristãos são o sal da terra. Então vamos ver primeiro verso 1, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que provarão a morte sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Verso de número 2, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca, como neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra o poderia blanquear. Verso 4, e apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. Verso 5, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Verso 7, desceu uma nuvem que o cobriu como a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, e ele ouviu. Verso 8, e subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viu senão só Jesus com eles. Verso 9, descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo. Ressuscitam dentre os mortos. Verso 11, interrogaram, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Verso 12, respondeu ele e disse, em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deveria padecer muito e ser evitado. Verso 13, digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Jesus aqui tem uma experiência sobrenatural, e essa experiência ela traz um impacto no coração dos seus discípulos. Embora também eles não entendam nada dentro daquela visão, Pedro, nem os demais discípulos, né? Pedro, Tiago e João, mas ali Jesus mostra o quanto realmente ele é o próprio Deus, né? E mostrando ali que ele não era apenas um Jesus histórico, mas era o próprio Deus que estava ali. Embora eles estando ali com ele e tal,
não entendia muito o que é aquilo ali, ficava perguntando, indagando. Jesus falou com eles que não era para falar nada, porque não era o momento, né, deles falarem e tal. E eles guardou entre si, mas ali eles começaram realmente a questionar. Como nós também, às vezes, não entendemos aquilo que Deus está fazendo, e nós começamos a questionar, né, porque está além da nossa imaginação, além da nossa capacidade, além da nossa visão, e muitas coisas estão além daquilo mesmo. Então, Deus, quando Ele quer revelar alguma coisa para nós, Ele revela, quando Ele não quer, não revela, mas a gente tem que saber o seguinte: tudo que Deus nos mostra, ou tudo que Deus está ali, e mesmo que a gente não entenda, a gente sabe que tudo que vem de Deus é algo que tem um propósito, né? O que eu aprendo aqui é que tinha um propósito, para que Pedro, Tiago, João estivessem ali e visse realmente aquela transfiguração, e ali também mostrando ali também a prova do que Jesus veio fazer, né? Jesus, ele veio para os seus, Jesus veio para resgatar Israel, embora muitos judeus, eles não acreditam nisso, mas Jesus estava ali. Então, traz a prova mostrando ali, né, para aquilo ali. E a gente precisa saber disso também, tá? Tudo que Deus faz, por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda, Ele tem um propósito. E a transfiguração, que era para mostrar algo muito além daquilo que os olhos de Pedro, Tiago e João estavam vendo. Jesus é muito mais. Agora o verso 1 aqui fala também a respeito que Jesus tem o controle de todas as coisas, né? Ele tem um controle naquilo que vai morrer, mas ele tem um controle, e ele tem um controle também de parar a morte ali. Então, ele tem um controle de todas as coisas, tanto na questão da morte, e tanto na questão de parar a morte também. Então, ele está dizendo aqui, em verdade vos digo, dos que estão aqui, alguns que não provarão a morte. Então, ele está dizendo, alguns não provarão a morte antes de tudo, né? Então, Deus é Deus sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que nós possamos estar entendendo o seu propósito. E mesmo não entendendo o seu propósito, a gente pode seguir aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês. Se Deus quiser, assim, se Ele quiser, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.